Você, pai e mãe, é responsável pela visão do seu filho. Você, pai e mãe, é responsável pelo futuro do seu filho. Se você é avô, avó, tio ou tia, eu coloco essa missão na sua mão agora, de compartilhar esse vídeo caso faça sentido para você. Olha, não é sobre limitar as crianças em ficar no celular, não é sobre radicalizar essa questão de telas, é sobre entender como a coisa funciona e corrigir. Fazer com que, ao invés de existir uma grande quantidade de problemas que vocês vão ter que resolver daqui a alguns anos, é que esses problemas sejam minimizados ou até mesmo extintos e que eles possam sim usar as telas em uma certa quantidade que cause uma satisfação a eles e cause uma certa permissividade de vocês em relação a eles. Então, muita atenção. Não é sobre erradicar a questão das telas. Muita atenção. O celular, ele é prejudicial por quê? No ponto de vista ocular, ele é prejudicial porque ele é muito pequeno e muito próximo. E muito interessante, muito legal. Nós ficamos horas na frente do celular porque ele nos interte. Então a gente sai de uma coisa, vai para outra e as horas voam ali. Qual que é o problema disso para os olhos? O nosso olho, ele ao enxergar de longe, ele não faz força alguma, ele está em seu estado natural. E quando nós olhamos para perto, qualquer coisa de perto, o nosso olho ele precisa de fazer uma força. Ele precisa de fazer uma força, o músculo precisa de contrair. E aí que é a grande questão. Ao contrair, esse músculo faz um estímulo. E esse estímulo é em excesso, porque o celular é muito legal, nós ficamos horas e horas no celular. Esse estímulo é em excesso, vai causar uma repercussão no olho dessas crianças, pois o olho dessas crianças ainda está se formando. É a mesma coisa de eu pegar agora você pai, você mãe, colocar o seu filho para ir para a academia junto com você e colocar o mesmo peso para os dois pegarem. Vai causar um impacto gigantesco na vida deles. Por quê? Porque o corpo deles está em desenvolvimento, tudo está em crescimento. E quando você joga estímulo errado, no momento desse desenvolvimento, você vai colher frutos. Você vai colher os frutos desse estímulo. E o que seria? O olho vai crescer. O olho cresce de uma maneira descoordenada, exagerada, para compensar esse excesso de força que o olho está fazendo para olhar para perto. Então, nessa tentativa de descansar esse músculo, fazer com que esse músculo trabalhe menos, o olho cresce. E quando o olho cresce, existe um outro problema. Na verdade, existem vários outros problemas. Os dois principais é que vai causar uma miopia progressiva, que ela, infelizmente, ela não vai estacionar com facilidade. Ela não vai estacionar com facilidade. Por quê? Porque a criança já está míope e ela continua com os estímulos. Mesmo que tenha reduzido de forma abrupta, de forma expressiva esses estímulos, agora já é um olho que está predisposto a desenvolver esse problema. Qual que é o outro problema dessa miopia? Não é uma miopia da sua época, da minha época, que aumentava ali meio grau, 2 graus a cada 3 anos. Não, é uma miopia que ela triplica muitas vezes por ano. É assustador. No meu consultório, diariamente, eu tenho vontade de chorar. Uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, eu tenho um caso lamentável, que dá vontade de pegar essa criança e tentar colocar a informação dentro da cabeça dos pais. Pois aquela criança, há 1 ano atrás, ela não tinha grau. Há 6 meses atrás, ela chegou com 2 graus e hoje ela está com 6 graus. Coisa de 1 ano, minha gente. Coisa de 1 ano. É uma evolução de 0 grau para 4 graus, de 0 grau para 6 graus. É assustador. E aí eu te pergunto, aonde o grau dessa criança vai parar? Aonde o grau dessa criança vai parar daqui a 2 anos? Se aumentou isso tudo em 1, 2 anos, daqui a 2 anos vai estar quanto? Vai estar 6? Vai estar 10? Vai estar 18? Vai estar 12 graus? E aí agora eu te pergunto, e daqui a 5 anos é só uma criança? Essa criança, exemplo que nós estamos pegando, ela tem 5 anos. Daqui a 5 anos, quantos graus ela vai ter? E quando ela tiver 15? E quando ela tiver 20 anos? Eu estou te perguntando quantos graus ela vai ter. Ah, doutora Luísa, é só fazer uma cirurgia que eu vou corrigir esse grau. Infelizmente não. Pergunte aos seus amigos ou aos seus conhecidos que têm muito grau no olho, muito grau, se algum médico operou esse grau. Se existe cirurgia para quem tem muito grau no olho. Não tem. Não tem. Ah, doutora Luísa, é só usar óculos, é só usar lente.
Infelizmente, também não. Por quê? Porque chega um momento que a visão é tão ruim, o grau é tão forte, que mesmo você usando óculos, o óculos não é capaz de resolver aquela deformação que aconteceu. Ele não é capaz de resolver todo aquele problema que foi causado lá atrás. Então, infelizmente, são problemas que não vai ter cirurgia que vai resolver 100% do problema, não vai ter óculos, não vai ter lente. Infelizmente, não vai ter. E eu não estou falando isso aqui para te assustar, para te aterrorizar. Não, eu estou falando isso porque você não sabia. E você precisa saber, porque a sua filha, o seu filho, dependem do seu entendimento hoje. Dependem da sua consciência hoje de fazer algo sobre. Porque daqui a 10, 20 anos eles vão te cobrar essa conta. Porque hoje eles não tinham maturidade para decidir entre ficar ou não no celular. E esse é só um dos problemas que eu falei. Eu vou te dar aqui um outro exemplo, um outro problema muito sério, muito importante. Imagine que quando nós nascemos, Deus colocou as células perfeitas e a criança vai desenvolvendo dentro da barriga da mãe. E os tecidos, os órgãos, eles desenvolvem ao longo da vida. Mas muitos deles não, eles têm ali uma certa limitação. Então, é como se eu te desse, pegando aqui como exemplo o nosso olho, uma camada do nosso olho muito específica, que é chamada retina, tá? É como se eu te desse aqui, você fosse fazer uma pizza, a gente fosse brincar de pizza. Eu vou te dar uma receita de pizza e você vai fazer uma massa M, tamanho M, pizza M, tá certo? E eu também vou fazer essa pizza M. Mas agora nós estamos no momento, no meio do processo, já temos tudo certo aqui, a gente está esticando essa massa para dar uma pizza M, ou seja, para dar um tamanho de retina M, tá bom? O tamanho da retina é o tamanho da pizza, M. E aí chegou o momento que a gente precisa de esticar agora essa pizza. A gente precisa de esticar essa massa, porque agora eu quero uma pizza GG. Porque o seu filho ficou tanto no celular, tanto na tela, o olho cresceu tanto, 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 que agora aquela mesma quantidade que foi pré-selecionada lá atrás, agora ela tem que ser esticada. E o que vai acontecer se você tem uma pizza, uma massa de pizza M, que agora você quer uma pizza GG? Ela vai ficar muito fina, ela vai rasgar. E ela não vai performar da forma que ela precisa, da forma que você planejou lá atrás. Ela vai ser deficiente, ela não vai exercer o que ela precisa exercer. Vai ficar fininha, vai rasgar, ou seja, é uma retina que vai ter problemas, vai ter algumas doenças específicas e vai ter descolamento de retina, porque ela não vai se sustentar. Um olho muito grande, uma retina muito fina, vai descolar. As chances de descolamento aumentam exageradamente. E aí, descolou, vamos operar, resolve? Olha, se você não sabe, o descolamento de retina é um dos piores diagnósticos que você pode ter no olho. Por quê? Porque se você não operar para ontem, não é para hoje, é para ontem, você não tem uma restauração completa da sua visão. E você pode sim ficar ali cego ou ficar com a visão super debilitada porque você não operou às pressas. Ah, mas e se eu operar às pressas? Ok, você pode ainda ter outras complicações dessa cirurgia. Você não quer ter um descolamento de retina, você não quer isso para o seu filho. A cirurgia de retina, as questões da retina podem precipitar glaucoma, podem precipitar outros problemas. Você não quer isso para o seu filho. E eu estou te avisando, serão as crianças de hoje, do dia de hoje, em 2050, que estarão passando por isso. Existe uma estatística, ela é real. Em 2050, teremos a miopia como uma das principais causas de cegueira, como uma das principais causas de baixa visão. E aí você me diz agora, meu filho pode ficar no celular porque eu preciso de trabalhar. Ele precisa de ficar no celular porque eu preciso trabalhar. E aí ele fica quietinho quando eu deixo ele no celular. Nossa, é uma paz, graças a Deus que tem o celular. Existe um ganho para você, eu concordo. Existe um ganho também para a criança, interagir, ver coisas em inglês, aprender coisas diferentes. Enfim, existem vários desenhos ali no YouTube educativos. Concordo com você. Mas isso é o benefício. E aí eu te pergunto, qual que é o malefício perto desse benefício? Se esse malefício for deste tamanho, será que esse benefício compensa? Eu estou te falando. O malefício é desse tamanho, o que nós, hoje, da oftalmologia, sabemos.
Existe ainda o outro pacote de malefício que nós ainda não sabemos. Por quê? Por que nós não sabemos? Porque nós nunca vivemos essa epidemia de miopia. Nós não estamos em 2050 para saber as causas do problema de hoje. Então, só lá nós vamos estar sabendo o que isso aconteceu, o que isso gerou, além do que a gente já sabe que vai acontecer. E eu estou aqui te falando. Ah, doutora Luísa, mas eu deixo pouco. Eu deixo pouco. O quanto que é o pouco para você? 20 minutos é pouco? 3 horas por dia é pouco? 5 horas por dia é pouco? Ah, eu deixo pouco, mas o meu vizinho, o meu sobrinho, nossa, ele fica o dia inteiro. Então, o meu filho, a minha filha, fica pouco. Fica pouco. O que é o pouco? Será que o pouco para você é de fato o pouco que deveria ser? Então, eu quero te falar o que é o pouco. O que é o pouco que você deveria entender. Não existe problema em ficar nas telas. Não existe problema em ficar nas telas. Você tem que saber ficar nas telas. Não deixe seu filho e a sua filha mais do que 20, 30 minutos direto. Por quê? Como eu disse no início do vídeo, o olho, ele, ao olhar para longe, é como se ele estivesse relaxado. E ao olhar para perto, ele faz uma contração, faz um movimento, e esse movimento, ele custa para o olho fazer. É um exercício. Então, quando você deixa 30 minutos, ele está em 30 minutos sobre aquela função. E você precisa de relaxar, dar a oportunidade do seu filho relaxar. Então, se eu saio do computador e vou para o celular, eu estava em trabalho, agora meu olho vai para mais trabalho, porque o celular é mais perto. É mais perto, então eu estou usando mais, eu estou estimulando mais, eu estou causando mais problema. Então, o que você tem que fazer? 20 minutos, 30 minutos, no máximo. E depois, à tarde, você deixa mais 20 minutos, 30 minutos. E à noite, 20 minutos e mais 30 minutos. 20 ou 30, tá? No máximo 30. Por quê? Porque é um tempo aí, vamos dizer, que dá para eles fazerem alguma coisa, assistirem alguma coisa, jogarem, fazer o que quiserem, sem exagero. E nesses intervalos, o que você vai colocar a sua criança para fazer? Eu não estou aqui para dar aula de educação, para dar aula disso, daquilo. Eu estou simplesmente falando do ponto de vista ocular, o que tem que ser feito. Coloque a sua criança durante o dia para pegar pelo menos 2 horas de atividade ao ar livre, de luz solar. Não necessariamente o sol, não precisa estar em exposição ao sol, mas que ela receba a luz solar, pelo menos 2 a 3 horas ao dia. É necessário para que o cérebro absorva esses comprimentos de luz natural que estão lá fora. Porque hoje, ao nosso redor, nós só temos LED. E o LED ele tem um tipo de comprimento de onda, que é a luz azul. E o seu cérebro não pode se alimentar desse tipo de luz. Para quem não sabe, o olho é como se fosse uma câmera fotográfica que capta a luz para chegar no cérebro e transformar em visão, em imagem. Então, a matéria-prima da visão é a luz. E hoje nós saímos da luz solar, da luz que tem vários comprimentos de onda, e nos colocamos diante das telas em casa. Telas de LED, telas de LED, telas de celular LED, luz ambiente LED. E isso é um grande problema. Então, minha gente, eu não estou aqui para ficar falando das outras coisas que o celular causa também. Mas eu estou aqui para te alertar que você pode fazer diferença na vida dessas crianças. E você tem que fazer a diferença, pelo menos na vida dos seus entes queridos. Porque eles estão sob sua supervisão, sobre as suas orientações. E compartilhe esse vídeo, por favor, com suas irmãs, com as suas primas, tias, com vovó, com vovô, que dão o celular para os seus filhos. Jamais permitam vídeos longos no celular, é totalmente desnecessário. Passe para a televisão. Não é tirar o celular, é simplesmente substituir. Agora eu saí do vídeo do celular e agora eu vou jogar o YouTube ou os outros vídeos na televisão. Jamais faça aula online no celular. Ah, mas as professoras pedem para fazer aula online. Elas não sabem do que nós sabemos. Não existe uma comunicação entre as sociedades, entre os trabalhadores. Não existe. E aqui é uma forma de eu passar isso para vocês e vocês canalizarem isso para mais pessoas. Não permitam que seus filhos assistam aula online no celular. Isso é terrível para os olhos. Terrível.
E não permita que seus filhos fiquem direto. Ah, não fica durante a semana, mas fica final de semana. Final de semana fica o dia inteiro. Pior ainda, eu coloquei aquele olho sobre exercício contínuo, horas e horas. Aquilo é terrível para os seus olhos. Então, resumindo, tela não foi feito para a criança ficar o dia inteiro. Tela não foi feito para ficar olhando para ela, celular, depois o computador, depois televisão. A tela foi feita ali para nos ajudar. Só que sim, vieram os aplicativos, vieram os vídeos e tudo é muito legal. Eu concordo com você, mas saiba usar. Saiba usar isso para o seu bem, para o bem dos seus entes queridos. E não permitam que eles sejam a estatística lá de 2050, com baixa divisão. Permitam que eles sejam os diferentes. Eu conto com a sua ajuda e tenho certeza que se esse vídeo fez sentido para você, você vai pegar e vai compartilhar no seu grupo de WhatsApp, mandar para as professoras dos seus filhos, mandar para as mães, os avós. Pois eles precisam de saber o que está acontecendo e o que vocês podem fazer hoje para evitar o problema de amanhã. Até o próximo vídeo.